Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesta casa, que me acolhe desde 2001, né? É o meu segundo lar. Então, é uma alegria estar aqui, refletindo um pouquinho com vocês, que Jesus possa estar conosco para nos inspirar neste momento. O tema que eu vou abordar hoje é a cada um segundo suas obras. É um tema que normalmente nós utilizamos em várias palestras, mas falamos muito rapidamente sobre ele e deixamos as reflexões por conta das pessoas. Mas nesse tema, nessa passagem do Cristo a cada um segundo suas obras, ele está nos colocando o principal ou o mais significativo princípio da justiça divina. Nós colhemos o que plantamos. Ninguém nos põe nada que não seja de responsabilidade nossa. Tudo é responsabilidade nossa. Não importa, mesmo que alguém seja instrumento para alguma dificuldade ou para alguma facilidade. Mas a responsabilidade é nossa. E a reencarnação é a forma que Deus achou para fazer cumprir esta máxima. Porque se assim não fora, e a gente só tivesse uma passagem por aqui, ao partirmos endividados, maioria de nós, como ficaria esta justiça divina? Como ficaria esta máxima a cada um segundo suas obras? Vamos colher no plano espiritual? Não, as coisas ocorrem aqui. A escola é aqui. O aprendizado é aqui. Então a reencarnação oferece os meios para recuperarmos aquilo que não conquistamos. Não como um sentido de uma justiça punitiva divina. Não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é oportunizar para que façamos as correções necessárias daquilo que perdemos pelo caminho. Para que aprendamos as lições que ainda não aprendemos. Eu comparo muito com as escolas. Reprovou meu filho, volta para a escola. Não concluiu o doutorado na arte de amar, volta para a escola. É a reencarnação. Cometeu equívocos numa jornada, volta para a escola para corrigi-los. Porque você vai colher de acordo com as suas obras. E aí eu pergunto, de que forma são as nossas obras? Vocês já pararam para pensar? Nós temos 3 formas de produzir as nossas obras. Pensamentos, palavras e ações. Não tem outra forma. São essas 3 formas que nós produzimos aquilo que distribuímos à nossa volta para o universo. Para o universo pequeno das pessoas com quem nos relacionamos, mas também para o universo de uma maneira geral, porque tudo aquilo que colocamos em nossas obras, nós distribuímos para o universo. E o pensamento é a primeira de todas as nossas obras. É o primeiro, é o pensamento. Começamos pelo pensamento. Tudo o que fazemos começa pelo pensamento. Mesmo que alguém haja por impulso. Mas também ali houve um pensamento não raciocinado, não equilibrado muitas vezes, mas ainda assim o pensamento está em ação. E muitas vezes a gente pensa, mas o pensamento ficou comigo. Em primeiro lugar, segundo os Espíritos nos mostram no Livro dos Espíritos, o pensamento é o único instrumento que nós temos de liberdade absoluta. É o pensamento. Porque ele é próprio, é nosso. Mas não estamos sozinhos. Todos os nossos pensamentos estão gerenciados e vistos pelo Criador. Então é o tipo de obra que, se os pensamentos não forem adequados, nós teremos que recuperar, cedo ou tarde. Mas também pela energia do pensamento, nós irradiamos. É como se fosse uma rádio. Se vocês pararem para pensar, ninguém está com o rádio ligado aqui. Mas as ondas de rádio estão no ar, não estão? De televisão estão no ar. Os nossos pensamentos estão no ar. E podem ser sintonizados por alguém.
principalmente do plano espiritual. E aí eu pergunto, quem anda sintonizando os nossos pensamentos? Neste momento, talvez os bons espíritos, porque nós estamos aqui num momento de reflexão. Provavelmente os nossos pensamentos estejam elevados. Estamos atraindo para o nosso convívio do mundo, pessoal do mundo espiritual. E sempre estamos acompanhados, basta olhar depois a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Estamos sempre acompanhados. E atraímos pelo pensamento. Então o nosso pensamento está atraindo o quê? Bons espíritos? Para nos inspirar, nos auxiliar? Os prepostos do Cristo que nos auxiliam? Ou os nossos pensamentos estão atraindo espíritos perturbados, obsessores? Muitas vezes, quando se fala em obsessor, mas nós responsabilizamos o obsessor. Não. A responsabilidade é nossa, que abrimos a porta para ele. Se o ladrão bate a sua porta e você abre a porta para ele, entre, e ele te rouba, você que abriu a porta. Trazendo para uma metáfora mais conhecida, para uma comparação mais conhecida. E os pensamentos são a porta da nossa alma. O que nós estamos atraindo pelos pensamentos? E o que estamos produzindo de obras, porque as obras, ou as palavras, vamos pegar a sequência, as palavras nascem nos pensamentos. O que nós estamos jogando em palavras é uma outra coisa que nós jogamos no ar. Pelas palavras. Tanto pelo pensamento quanto pelas palavras que vão se materializar em palavras, nossos pensamentos, nós irradiamos. E muitas vezes os Espíritos nos mostram que a psique, a energia pensante da Terra, a psique da Terra é a somatória dos nossos pensamentos. E se a gente pudesse fotografar essa energia e visualizar essa energia pensante da Terra, ela estaria branquinha, iluminada, cinza ou completamente escura? Porque ela é a somatória dos nossos pensamentos. Qual é a contribuição que estamos dando? E aí materializamos estes pensamentos em palavras. E eu quero crer, não é estatística oficial, é um pensamento meu, que 90% dos nossos problemas nós os adquirimos pelas palavras. Mas também boa parte das coisas boas que produzimos nas nossas relações também adquirimos pelas palavras. Como é que está esse equilíbrio entre as palavras produzindo bons resultados ou resultados equivocados? Ventios, conflitos. Haja vista a situação do mundo, podemos perceber que as nossas palavras não andam muito adequadas. Porque vivemos conflitos em todas as áreas. Guerras as mais variadas. Quando eu falo em guerra, a pessoa já pensa, já viaja para a Ucrânia, Rússia, Síria. Não. As guerras que travamos no nosso dia a dia. Boa parte delas, no meu entender, a grande maioria, começam pelas palavras mal colocadas. As guerras que travamos no lar, as guerras que travamos no ambiente de trabalho, no trânsito e por aí afora. E Jesus nos deixa, em tudo ele nos deixa uma lição. Se a gente for procurando, nós vamos encontrar, para todas as nossas questões da vida, nós vamos encontrar em Jesus a solução. E ele falou sobre o tema. E nos deu a dica de como mudarmos. Quando ele, fazendo uma refeição na casa de um fariseu com os seus discípulos, os discípulos não lavaram as mãos para comer o pão como era previsto. Eu até me atrevo a dizer que Jesus e os discípulos fizeram de propósito. Para quê? Para oferecer uma oportunidade de ele trazer uma grande lição. Não é que ele estivesse de acordo em comer com as mãos sujas. Mas ele precisava oportunizar momentos para trazer lições.
E provavelmente, nesse quesito, ele fizera isso. Que aí os fariseus reclamaram com ele. Por que seus discípulos não lavam as mãos como está na lei? E ele respondeu que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que sai pela boca? Palavras. Palavras. Então, o que nós estamos produzindo com as nossas palavras? Coisas boas, edificantes, que retornam para nós? Ou questões perturbadoras, conflitos que retornam para nós? Então, os males que vivemos têm consequência em nós mesmos. As dores que vivemos, as alegrias que vivemos, também têm consequência em nós mesmos. Mesmo que alguém à nossa volta seja instrumento para isso. Mas a atração foi nossa pela energia que produzimos. Tem um livro de Dom Miguel Ruiz, chamado Os 4 Compromissos. Ele relata uma cultura de um povo que viveu aonde hoje, mais ou menos ali onde hoje é a cidade do México, chamado os Toltecas. Até já fiz uma palestra sobre os 4 compromissos aqui. E os Toltecas tinham uma cidade, aquelas cidades-estados antigas, 1000 anos antes de Cristo, chamada Teotihuacan. E era considerada pelos outros povos a cidade onde os homens viravam deuses. Não que eles virassem deuses absolutos, deuses criadores de universo, mas deuses no sentido das suas ações serem saudáveis, boas. Talvez seja isso que o Humberto de Campos esteja propondo para o Brasil, na sua obra Brasil, Coração do Mundo. Ele escreveu, ele ditou para o Chico, mas a proposta é do Cristo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como é que nós seremos a pátria do Evangelho? Se não vivermos o Evangelho. Não é saber, não é estar nos templos como estamos. 90% dos brasileiros estão nos templos. Mas está faltando viver o Evangelho. Praticar. Mas esse povo, eles viravam deuses segundo, pelos seus comportamentos saudáveis, segundo os outros povos. Porque eles tinham 4 compromissos. Depois, quem quiser ler a obra, não tem o royalties na obra, não, tá? Os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Vale a pena ler. Não é uma obra religiosa na nossa linha de pensamento, mas as lições todas encontramos, que ele propõe lá, encontramos no Cristo. E o principal compromisso destes 4 compromissos era: tenha a sua palavra impecável, ou seja, sem pecado, sem mácula. O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Palavras. Só para deixar no ar aí para vocês motivá-los, os outros 3 compromissos. Não leve para o lado pessoal, não tire conclusões, não leve para o lado pessoal e dê o melhor de si. Mas o mais importante para mim no meu entendimento, é a palavra impecável. E essa o Cristo falou literalmente, ao dizer que o que faz mal ao homem é o que sai pela boca. Saem palavras, mas começam pelo pensamento. Então, por isso eu comecei das 3 formas de produzirmos obras que nos trarão consequências. Eu comecei por pensamentos, depois por palavras. E depois temos as nossas ações no nosso dia a dia. Como é que nós agimos? Agimos de forma pacífica? Agimos de forma amorável como cristãos? Não sem responsabilidade. Com responsabilidade. Porque um dos atributos do amor é a responsabilidade. É a compreensão. É a tolerância. E por aí afora. Um dos atributos. Os atributos estão por aí. Como é que andam as nossas obras? Tudo que produzimos, vamos colher de volta. É por isso que o Chico dizia: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço me faz mal. Porque o mal que me fazem volta para aquele que fez. Eu não pego para mim. É isso que ele está nos colocando. Agora, o mal que eu faço, este vai voltar para mim. E não é no sentido de olho por olho, dente por dente.
Porque Deus, se fosse olho por olho, dente por dente, nunca teria fim, né? Fui roubado, eu tenho que roubar. Aí eu roubei, alguém tem que roubar. Ah, eu fui assassinado, eu tenho que assassinar. E aí não tem fim. Falando de assassinato, por exemplo, se alguém foi assassinado, aquele que assassinou, qual é o erro que ele cometeu? Não valorizou a vida, desrespeitou a vida. E como é que eu posso, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, valorizar a vida? Sendo assassinado? Pode até ser. Mas a lição que eu preciso é valorizar a vida, que eu não valorizei em outro momento. Vale para todas as nossas situações que produzimos, violência de qualquer forma, agressividade, seja lá o que for, desonestidade, vai para tudo. Não valorizei a vida. Na próxima encarnação eu posso vir, Deus oportuniza a chance de repararmos. Eu posso vir bombeiro e salvar vidas. A lição é salvar vidas, é valorizar a vida. Eu posso vir médico e salvar vidas. Eu posso vir nada disso, mas de repente vejo alguém perto de um rio afogando-se, eu me jogo e salvo essa pessoa. O que eu fiz? Valorizei a vida. Então, mas só um cuidado, não vamos sair por aí, fulano é médico, é bombeiro, deve ter sido assassino na encarnação anterior. Não é isso. Não é matemático assim, tá? A valorização da vida pode também surgir nesses casos pelo amor. Já aprendi a valorizar a vida e quero continuar valorizando, salvando. Pode vir por amor. Nós podemos resgatar os nossos erros do passado. De que forma? Amando. Pedro diz, o amor cobre multidões de pecados. Então não precisa eu receber de volta aquilo que eu dei na forma que eu dei. Eu vou receber de acordo com as lições que eu preciso. E se eu precisar da dor para aprender, ela vai aparecer. Outro dia um amigo meu postou uma frase falando de povos, mas se eu trago para pessoas, as pessoas não mudam, os povos não mudam por influência dos outros. Mudam, e assim as pessoas mudam porque já aprenderam o que era preciso. Ou não sofreram o necessário. Porque aprender também pode estar embutido na dor, na aflição. E aí lembramos do verso, de um dos versos do poema recitado por Jesus ao monte. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Todos os aflitos são bem-aventurados? Eu vivo aflição, eu vivo dor, eu vivo dificuldade, sou bem-aventurado? Não. Bem-aventurados os aflitos, que sabe tirar as lições da sua aflição. Se eu tenho uma dificuldade, uma aflição, uma dor, e fico a reclamar dessa dor, não sou bem-aventurado. Resignação é um dos atributos que devemos utilizar perante o sofrimento, perante a dor. Mas principalmente aprender com aquela experiência as lições necessárias na direção do amor. Principalmente de aquilo que dói em mim, eu não quero transmitir para o outro. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nos diz Jesus. Então precisamos trabalhar em nós. Como é que... É uma pergunta que pode ficar no ar, para cada um responder para si. Como é que andam as minhas obras? Meus pensamentos, minhas palavras e as minhas ações. Isso cada um, não precisa ninguém, não é um confessionário aqui, tá? Então não precisa ninguém declinar, mas olhe para si. Isso significa que nós temos a liberdade de escolher o que agimos. Que chamamos em doutrina espírita de livre-arbítrio. Eu até costumo dizer que a liberdade é o principal e mais importante atributo que Deus nos oferece. Mas Ele não nos deu de graça o livre-arbítrio.
Por quê? Porque o livre-arbítrio é que possibilita a nossa responsabilidade. Atrelada à liberdade de agir está a responsabilidade pelos atos. Por isso, a cada um segundo suas obras. Se não tivéssemos a liberdade, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Como é que anda? Como é que estamos utilizando essa liberdade? Isso chamamos também de lei de ação e reação, lei de causa e efeito em doutrina espírita. Isso é fácil de ver. Eu gosto de comparações para facilitar a compreensão. Se optamos por desrespeitar a lei humana, a justiça põe as garras em nós. E a gente enfrenta um cubículo com grades. Vejo do sol nascer quadrado. A culpa e a responsabilidade é da justiça ou da polícia que nos pegou e a justiça que nos condenou? Ou a responsabilidade está no ato de descumprir a lei? Não preciso responder. Da mesma forma, a gente vê muito por aí, aqui em Campo Largo, não, o pessoal já está evoluído, né? O pessoal cruzando o sinal vermelho. E aí eu provoco um acidente por ter cruzado o sinal vermelho. De quem é a responsabilidade? O semáforo que fechou não devia ter fechado? Não, porque eu não respeitei. E assim por diante. É isso que Jesus está nos dizendo. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Paulo de Tarso vai fazer uma ênfase, nos ensinando a tomar cuidado com os nossos atos, enfatizando essa passagem do Cristo quando ele diz: tudo me é lícito. Não é que tudo está na lei, tudo me é permitido pelo livre agir. Mas, atrelado a esse livre agir, está a responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha que lição Paulo está nos dando, numa de suas epístolas, se não me engano, aos judeus, aos hebreus. Não lembro, não decorei ainda a Bíblia. Se alguém já decorou e lembra, pode falar. Tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está nos convidando? A analisar o que convém e o que não convém. E como é que a gente analisa isso? Pelas consequências que serão produzidas. Se as consequências são boas, se os efeitos são bons, eu posso produzir. Se não são, eu me abstenho de produzir. É simples assim. Mas a escolha e a responsabilidade pela escolha é nossa. Aquilo que plantamos, vamos colher. Então temos que fazer uso da inteligência, da reflexão, analisar qual é o resultado daquilo que vamos fazer. Qual é o resultado que nós estamos jogando no ar com os nossos pensamentos? Que contribuição estamos dando com as nossas palavras, com as nossas ações? Qual o resultado que isto vai trazer à nossa volta e, consequentemente, retornar para nós? Na forma de lições. Precisamos desenvolver o uso da inteligência, que muitas vezes abrimos mão. Temos dois progressos a desenvolver enquanto seres humanos neste mundo. E Kardec que nos mostra isso, na pergunta 780 de O Livro dos Espíritos. O progresso intelectual e o progresso moral. Ele alonga essa questão ao redor dessa pergunta, mas essencialmente na pergunta 780, ele pergunta aos espíritos, percebendo que nós temos que desenvolver em nós o progresso intelectual e o progresso moral, ele pergunta: se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, a gente coloca aqui simbolicamente a inteligência é a propriedade do espírito, do ser pensante, e os valores morais também. Colocamos valores morais no coração, os sentimentos, porque os valores morais estão atrelados à lei do amor. Se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual e a resposta dos imortais é sua consequência, ou seja, os valores, os sentimentos são consequências da inteligência, porque a inteligência precisa agir, porque é a inteligência que faz as escolhas.
Mas ele pede mais explicações, sem renumerar, mantendo a pergunta 780. Muita gente pensa, tem 1019 perguntas no livro dos Espíritos. Não, deve ter umas 1300, eu nunca contei. Porque muitas perguntas ele pede mais explicações sem renumerar. Mas na numeração vai da pergunta 1 a 1019. Então, ele pede mais explicação. Como pode o progresso intelectual engendrar, conduzir, levar ao progresso moral? E já que o moral é consequência da inteligência, a inteligência é recurso, é meio. A finalidade é o moral. São os valores morais. Como pode? Fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir e fazer escolhas. Em nós, o que compreende, o que discerne, o que faz escolhas, é a inteligência. Mas para abastecer a inteligência e fazer as escolhas apropriadas, precisamos conquistar os valores morais. E estes valores... A inteligência desenvolvemos pela ciência, pelos estudos, pela vivência. E os valores morais também pela vivência, mas especialmente pelos emissários divinos que vieram nos trazer a lei de Deus. E o maior deles, Jesus. Então, tudo que precisamos para abastecer a inteligência e fazer as escolhas apropriadas, para termos consequências saudáveis, encontramos no Evangelho de Jesus. Há 2000 anos, à nossa disposição. Revivido pela doutrina dos Espíritos, há quase 165 anos. Completa em 18 de abril próximo, 165 anos. Portanto, um tempo considerável a nosso dispor. O que nos falta ainda, com tudo isso que temos de recurso para vivermos bem, vivermos melhores, para não termos consequências amargas em nossas vidas, estão à nossa disposição. A inteligência já demos, através da ciência, na busca, nós já demos um bom salto. Mas os valores do coração, os valores morais, ainda estão, vou usar uma palavra bem popular, capengando em nossas vidas, no nosso dia a dia. E não é analisando nenhum de vocês, porque eu não os conheço a ponto de fazer, nem devo fazer qualquer julgamento. Mas analisando a situação da humanidade. A humanidade, vamos falar dos brasileiros, 90% dos brasileiros estão nos templos religiosos. Mas, com isso, porém, entretanto, com isso, o Brasil não tem mais violência, não tem mais corrupção. O Brasil não tem mais feminicídio, pedofilia, roubos. Percebe o paradoxo? Estamos nos templos religiosos, mas não vivemos aquilo que os templos propõem. E não vivemos porque não fazemos uso da inteligência para fazer as escolhas apropriadas. Gostamos de conforto, de facilidades. E as facilidades amolentam. A dificuldade convida à luta. E nós precisamos fazer esse uso. Basta olhar, por exemplo, como nós adoramos seguir o canto da sereia. Então é um ditado aí que muitos conhecem, mitológico até. Por quê? Nós sabemos as consequências nessa história, mas não usamos a inteligência para decidir. É mais fácil seguir a futilidade, seguir as coisas que não exigem esforço, com algumas exceções, é claro, né? Muitos vão à luta em muitas circunstâncias, mas no nosso mundo íntimo, nos valores que verdadeiramente são significativos para mudar as nossas vidas, o remédio que precisamos. Jesus, o médico das almas, trouxe o que precisamos para reparar aquilo que já cometemos de equívocos e para não cometermos mais. O problema é que nós abrimos mão
do direito de pensar. Porque é preciso pensar para fazer as escolhas apropriadas, requer esforço do pensamento. Exige energia mental. E não precisa ninguém ser um Einstein na vida em termos intelectuais. É preciso que equilibre tanto a inteligência quanto as emoções para fazermos as escolhas apropriadas. Às vezes, seres altamente inteligentes não produzem bem na direção das boas relações, consigo mesmo e com o próximo, apesar da grande inteligência. Se não abastecermos de quais são os valores que devemos construir para termos equilíbrio em nós, e o equilíbrio que temos em nós oferecemos para fora. Da mesma forma, o desequilíbrio que temos em nós oferecemos também para fora. E como eu disse, haja vista a situação do mundo, o que estamos oferecendo ao mundo. Basta ver a forma em que estamos vivendo. Ainda um mundo cheio de perturbações, de conflitos, os mais variados. Por quê? Porque assim é que nós, em Minas Gerais, vivemos e produzimos. Enquanto não mudarmos o nosso modo de agir individualmente, não é dos outros. Ninguém muda ninguém. Mudamos a nós. Enquanto cada um não fizer a sua parte para mudar, sem desculpas, sem fugas, porque a gente adora fugir, né? Alimentando-nos das coisas boas que possam contribuir para o nosso mundo íntimo e aquilo que oferecemos a partir daí para o mundo exterior, exige um esforço, exige trabalho. E muitas vezes nós preferimos o comodismo. Eu gosto de fazer uma comparação, e acho que eu já fiz aqui em outras palestras. Hoje em dia, nós temos aí as redes sociais nos auxiliando. Eu até dei bom dia aqui, não dei bom dia para os internautas que estariam me acompanhando, né? Falta de hábito, né? Mas, mesmo atrasado, bom dia aos internautas. Mas nós temos essa possibilidade de levar, não só os que estão aqui presentes, a mensagem do Cristo através das redes sociais. E eu digo que isso foi um dos produtos positivos da pandemia. Não que eu esteja enaltecendo a pandemia, mas todo mal, ele traz consigo também resultados positivos. E já citei aqui, nós aprendemos um pouquinho de valorizar a vida, de valorizar a liberdade, de valorizar a família. E nós espíritas utilizávamos muito pouco os recursos da tecnologia para levar a boa mensagem aos nossos irmãos que não vêm à casa espírita. Então, temos aí os recursos para utilizarmos da tecnologia à nossa disposição. E como é que estamos utilizando? E aí a gente vai nos canais aonde estes materiais são colocados, seja YouTube, seja Facebook, seja onde for. Mas principalmente, eu gosto muito de olhar no Facebook. Outro dia eu resolvi fazer, há uns 4 anos atrás, resolvi fazer um levantamento de palestras tipo Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, isso olhando os espíritas. Quantos seguidores? Na época, nenhum deles passava de 1 milhão de seguidores. Visualizações, 150, 200 mil visualizações, material de altíssima qualidade, de enriquecimento maravilhoso para todos nós. Aí fui olhar aqueles ditos influenciadores. Alguns com 15 milhões de seguidores. 10. Dificilmente menos de 1 milhão de seguidores. Fui ver o número de visualizações. Também 5, 10, 15 milhões de visualizações, às vezes até mais. Aí fui ver conteúdo.
99% é futilidade. Isso mostra o nosso caráter ainda. Preferimos a futilidade do que valores. Porque quando refletimos e ouvimos sobre valores, não podemos mais dizer que não sabíamos. Enquanto ouvimos futilidade, está tudo certo. E a gente continua fazendo besteira. É mais fácil. Porém, as consequências são amargas. A cada um segundo suas obras. E tem um ditadozinho que até brinca às vezes com os espíritas. Eles deram azar em ser espíritas. Por quê? Porque nós temos 3 grandes revelações. E através do Espiritismo, diz o Espírito de Verdade, Deus dirige aos vossos corações um supremo apelo. Ou seja, um maior apelo. Já dirigiu tantos apelos aos nossos corações? Por que eu brinco que nós demos azar em ser espíritas? Porque a quem mais foi dado, muito mais será cobrado. Não é azar, não, eu estou brincando. Outro dia eu falei que demos azar e não corrigi, que era um reforço de instrução, não uma verdade. Aí a pessoa que encerrou olhou para mim e disse: Delmo, me desculpe, mas eu vou te contrariar. Não demos azar de ser espírita. Estou de pleno acordo. É apenas um reforço para a gente refletir. Né? Temos os recursos. Precisamos utilizar. E quando a gente procura a futilidade ao invés de valores, é porque ainda somos frágeis. Porque ainda não estamos comprometidos em nos melhorar. Porque ainda preferimos a futilidade. A futilidade não nos traz responsabilidade nenhuma. Quando ouvimos algo que nos convida à reflexão e à mudança de comportamento, à mudança de atitude, à mudança das obras, aumenta a responsabilidade. Será que a gente, de uma maneira geral, está fugindo da responsabilidade? Será? Aí cada um pode responder para si, né? Refletir um pouco. Mas, para empreendermos mudanças em nós, exige esforço. Sem esforço, não vai. Requer uma luta contra nós mesmos. Como diz no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata o título desse capítulo, aquela passagem do Cristo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, caminhar na direção da perfeição. E tem um trechinho lá que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Alguns tradutores pela luta que trava contra suas próprias imperfeições. Palavras são diferentes, o sentido é o mesmo. Pelo esforço que faz. Será que a futilidade tem mais visibilidade do que as coisas boas porque não requer esforço? Possivelmente. Para fazer mudanças em nós é preciso esforço. E o primeiro esforço que necessitamos é esforço de olhar as nossas obras. O que estamos produzindo? Vamos receber de volta. É da lei. Por isso precisamos buscar o conhecimento que nos liberta. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? Das consequências amargas. Sabendo a verdade e vivendo a verdade, as consequências não serão doloridas. Vamos viver dificuldades enquanto não aprendermos as lições. E a dor virá enquanto ela for necessária para nos empurrar para o aprendizado. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Mas os aflitos que tiram as lições necessárias das suas aflições. Os aflitos que ficam lamentando, achando que deram azar na vida, que a culpa dos seus problemas é o outro, que a culpa dos seus problemas é Deus que não é justo, que a culpa dos seus problemas em casa é as sogras, são as sogras.
estes não são bem-aventurados. Eu não gosto nem da palavra culpa, prefiro a responsabilidade. A culpa ficou pesada, né? A responsabilidade por aquilo que estou vivendo é única, exclusivamente minha, mesmo que alguém tenha contribuído. Deus não criou o escândalo de Jesus Cristo, mas utiliza o escândalo para educar. Então, tudo aquilo que eu vivo de amargo, de difícil, é um convite à minha reflexão. E quando eu olho nesse princípio de a cada um segundo suas obras, e olho para trás na minha vida, e não encontro a causa da aflição que estou vivendo, eu preciso ir além. Buscar em outras encarnações. A reencarnação é chave para entender boa parte daquilo que estamos vivendo. A reencarnação são novas oportunidades que Deus está nos oferecendo para não ter que criar o inferno. Porque até agora Ele não criou. Não é? O inferno está em nós mesmos pelas nossas ações. Mas sem a reencarnação nós temos que criar um inferno para separar os bons dos maus. E até digo mais. Na teoria de céu e inferno, quem gosta de muito agito, eu sugiro que vá para o inferno. Lá tem bastante gente. O céu é monótono, tem pouca gente. Não é essa a teoria, a proposta divina. Novas oportunidades. Então eu tenho que olhar para trás. Um dia, falando sobre isso num grupo de estudo aqui na casa, uma senhora, falando sobre a reencarnação, uma senhora disse: mas então eu gostaria de fazer regressão de memória para outras vidas e saber quem eu fui. Eu de pronto disse: eu não gostaria. Por 2 motivos. Primeiro, se Deus escondeu, é para facilitar a minha jornada. Porque já pensou se a gente carrega nos ombros alguns crimes pesados que hoje a gente abomina? Será que a gente sobreviveria diante da consciência pesada? Mas tem um outro motivo. A cada reencarnação eu estou evoluindo um pouquinho, eu disse a ela. E hoje ainda não sou grande coisa. Imagina o que eu fui ontem. Não quero saber. Aí alguém poderia perguntar: mas como corrigir o passado? Basta olhar as experiências que eu estou vivendo. Se não tem origem nessa, tem origem em outra. Basta olhar as minhas inclinações. Quais são as minhas tendências? Eu não posso ver um celular jogado ali, sem o dono por perto, que eu embolso. Aí estão as minhas inclinações. Eu não posso que alguém cruze o meu caminho e me diga alguma coisa, alguma palavra que me desagrada e eu revido. Isso significa que eu tenho tendências para a violência. Analisando a nós mesmos, nós podemos saber quem fomos. Porque hoje somos melhores que ontem. Então, se hoje já nos irritamos com facilidade, buscamos a agressividade com facilidade, buscamos nos apropriar do que não nos pertence com bastante facilidade, ontem fomos pior. Ontem, por certo, fomos chefes da quadrilha. Então é preciso que a gente faça essa análise. Não fazer regressão de memória para saber quem foi, porque se o Criador escondeu, um bom motivo tem. E eu prefiro confiar nos motivos dele. E até mesmo, se eu descobrisse que fiz determinadas besteiras mais graves, que hoje eu abomino, como eu conviveria com isso? Então a maneira de olhar as aflições que eu não encontro causa hoje, buscar em outras vidas, é olhando as minhas tendências. E buscar corrigir estas tendências. No momento que eu aprendi a lição, o problema cessa. Enquanto eu não aprender a lição necessária, o problema vai continuar. Por isso eu digo com frequência que temos que olhar para as experiências que a vida oferece e perguntar para estas experiências que Deus quer que eu aprenda com isso. Não tem outra finalidade. Até digo mais, não é punição nem castigo de Deus. É oportunidade
de reparação, de corrigenda, porque precisamos corrigir o mal que produzimos, as obras que produzimos. Vamos colher as responsabilidades. É por isso que o Cristo diz: a cada um segundo suas obras. E só para lembrar uma coisinha bem recente, no livro Jesus no Lar, do espírito Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, perdão, Jesus no Lar não, Em Nome do Amor, Jesus no Lar é de Neio Lúcio, pelo Chico, Em Nome do Amor, Divaldo Pereira Franco, no item Cristãos Decididos, no primeiro parágrafo diz Bezerra: nossos pensamentos em desalinho periodicamente produzem micro-organismos viróticos que geram pandemias. Opa! Nossos pensamentos em desalinhos periodicamente produzem micro-organismos viróticos que geram pandemias. 2010. A pandemia até foi quando? 2020. Será que ele estava avisando com 10 anos de antecedência? Dando tempo para a gente mudar os pensamentos? Possivelmente. Percebe o que eu falei de pensamentos? E os pensamentos exteriorizados? E as ações a partir dos pensamentos? O que nós estamos produzindo? Se não podemos mudar o passado, e podemos, porque o amor cobre multidões de pecados, podemos mudar o passado, as consequências do passado, amando. Mas também temos que pensar o que estamos produzindo hoje, porque vamos colher no futuro. É da lei. Então eu deixo a pergunta: como andam os nossos pensamentos? Como andam as nossas palavras? E como andam as nossas ações? Quais as consequências para nós mesmos esses 3 itens vão produzir? É da lei e é inevitável. A cada um, segundo suas obras, propõe Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês e os internautas pela paciência de nos acompanharem nesta reflexão. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a todos.